Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Ravel Pinheiro. Na nossa rota hoje, a 14ª rodada. Aqui nesse programa a gente traz as nossas projeções, nossas visões gerais sobre como o campeonato chega até essa 14ª rodada. Vamos passar pelas odds de todas as partidas, perceber favoritismos, entender o que é que o mercado direciona de favoritismo para esses jogos e, claro, nos aprofundarmos nos dois jogos que vão ter nessa 14ª rodada envolvendo os clubes que a gente acompanha de perto, os clubes do Nordeste na Série A. Tem Ceará e tem Vitória nessa rodada, tá? São os dois únicos da nossa região que entram em campo, ambos nessa quarta-feira. Agora, antes da gente mergulhar e começar a passar por todos esses jogos, eu queria fazer um convite para que quem ainda não conhece a fundo o nosso canal, quem assiste a gente numa live ou quem recebeu esse vídeo no seu feed e não sabe exatamente de onde veio, quem nós somos, entra no 45 Minutos, tá? Conhece o nosso conteúdo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui na tela um recorte da nossa produção, da nossa extensa produção depois da 13ª rodada, tá? Foram lives, foram recortes, programas especiais, tá? A demissão de Vojvoda, que foi o assunto principal, esteve na live e virou um recorte importante, tá? Assim como o grande resultado do Bahia sobre o Atlético Mineiro, de forma dramática, a grande vitória do Ceará no Clássico contra o Fortaleza, que separou de forma abissal, até eu diria, os dois times no campeonato. Tudo a gente detalhou. E você tem todos esses vídeos, sejam nas versões mais longas, dentro das lives, sejam nos recortes. Então, se você não acompanhou, clica na seção de vídeos que vai ter tudo recortadinho, tudo feito e pensado para que você possa consumir o nosso conteúdo da melhor forma possível. E, Ravel, se o cara assistiu esse vídeo, gostou, se conheceu o nosso canal, é hora também de dar uma olhadinha para ver se já está inscrito. Porque muita gente pensa que está inscrita porque o YouTube distribui e quando vê sequer está inscrito, né, Ravel? Então é bom confirmar se você está inscrito. Se você não tiver, dá essa força para a gente, né, Ravel? Com toda certeza, Fred. Até porque, de maneira muito orgânica, você consome, o algoritmo te entrega, e aí você já está acostumado a ver aquilo ali, mas por algum motivo você não está inscrito, ou você consome esse conteúdo num outro agregador de áudio. Eu mesmo, assim, faço parte dessa história já há bastante tempo, mas consumia muito pelo Spotify. Depois que eu passei a consumir de maneira mais dinâmica, audiovisual com o YouTube, né? E só depois de muito tempo consumindo 45, eu sou uma prova viva, a gente acaba muitas vezes esquecendo de dar aquele like que ajuda a nós aqui que estamos produzindo esse tipo de conteúdo, de se inscrever no canal, de compartilhar. Afinal de contas, a gente já chegou num outro nível aqui de formação de conteúdo e muitas vezes a gente acaba, Fred, esquecendo de pessoas que desejam consumir também esse tipo de informação. Então é muito importante que a gente consiga disseminar isso, fazer com que isso, o canal 45 Minutos, possa chegar a outras pessoas também e dessa forma a gente possa atingir um público ainda maior e que tem interesse no tipo de informação que a gente costuma trazer aqui. Então deixa o like. É isso, tá? Deixa o like, se inscreve. Gostou do vídeo? Joga no teu grupo de WhatsApp, tá? A gente traz sempre conteúdos com foco principal nas 7 equipes do Nordeste, tá? De maior tradição, de maior peso, mas estamos cada vez mais ampliando esse leque, tá? A Série B, o CRB, o Remo, Curitiba, Atlético Paranaense, Goiás, Vila Nova, a gente tem cada vez mais torcedores desses times acompanhando nossas edições do Raio-X da Série B, assim como tem gente chegando para ver Raio-X de Série C, para ver Raio-X de Série D, e para conteúdos gerais, seleção brasileira, curiosidades, histórias, e programas como esse que a gente está fazendo aqui, que é uma pré-rodada. Repito, vai ter um foco maior no Ceará e no Vitória? Vai, mas também traz a nossa visão geral da rodada, tá? E é isso que a gente começa a tratar a partir de agora, mostrando não apenas a classificação desse momento do campeonato, mas destacando a irregularidade na distribuição dos jogos que agora fica muito evidente dentro do campeonato. Para vocês terem ideia, tá? Essa 14ª rodada, ela vai ter apenas 6 das 10 partidas sendo realizadas esta semana, tá? A gente tem Palmeiras e Mirassol, Ceará e Corinthians, Santos e Flamengo, Botafogo e Vitória,
Red Bull Bragantino e São Paulo, Fluminense e Cruzeiro, tá? Por que tantos adiamentos? Porque essa rodada choca com os playoffs da Sul-Americana. Então, a gente tem vários times brasileiros nessa fase de playoff da Sul-Americana, que são os times que vieram da Libertadores, enfrentando os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana. Então, esse choque, tá, é chamado de playoff da Sul-Americana, acontece nessa e na próxima semana, e aí gera uma onda de adiamentos. Tá? Para vocês terem ideia, só Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Corinthians, São Paulo e Vitória vão fazer o seu 14º jogo nessa rodada. Então, Cássio, isso começa a gerar aquilo que a gente, aqui no 45 minutos, trata como pontuação hipotética, time hipotético. A gente começa a ver situações em que a gente diz, olha, o Palmeiras é quinto colocado com 22 pontos. Ele é quinto colocado com 22 pontos, mas tem 11 jogos. Ou seja, ele poderia ter mais 6 pontos na conta, e aí ele seria líder com 28. Só que esses pontos quase nunca entram na conta, né, Cássio? Fred, essa classificação, sobretudo quando terminar, entre aspas, terminar os jogos programados dessa semana, vamos dizer assim, que a rodada não vai acabar agora. Isso. Ela vai ter a maior cara de Brasileirão dos anos 90, onde a gente foi mal acostumado de um jeito de achar absolutamente normal uma classificação assim, com um time com 13, outro com 10, outro com 11. Era assim, ó, no final, na penúltima rodada, joga tudo e na última rodada define os classificados. Até lá vai dessa forma, isso era absolutamente normal. Isso não era exceção, isso era a regra, assim. Só que nos últimos anos, com a organização da competição, isso passou a ser algo muito antiquado. Assim, as principais competições do mundo são assim, de vez em quando você tem um ajuste na Inglaterra, o cara da Copa da Liga Inglesa, o cara tá na fase final, aí já bota um jogo ali, vai jogar uma fase final da Copa da Inglaterra, mas logo na semana seguinte o cara já ajeita a tabela. Eu trago aqui um dado curioso, pelo menos eu achei curioso. O brasileiro ele está com 124 jogos realizados, certo? Vão ser 6 nessa rodada, ou seja, vai para 130. O que significa que, pelo número de jogos, o brasileiro vai chegar na 14ª rodada tendo 10 jogos a menos. É como se ele está na 14ª rodada, só que uma rodada está no multiverso aí. Assim. Agora, e não é uma rodada específica, obviamente, são vários resultados espalhados. Tem jogo tem 3 jogos, não 4 jogos da 12ª rodada, 2 da 13ª, vai ter esses 4 agora da 14ª rodada, e no fim das contas são 10 partidas, e o pior desses jogos, Fred, se eu não estiver enganado, só um tem uma data marcada, que é Grêmio e Fortaleza. Todos os outros estão com Exatamente. Data a definir. E isso é que é grave, porque essa conta ela não vai fechar nem tão cedo. Lembrando que esse brasileiro ele vai até 21 de dezembro, que vai ser uma tortura, viu? Para alguns vai ser uma tortura. 23 dias antes do Natal, e dentro daquela lógica de não usar a data FIFA, mas eu acho que em algum momento vai ter que ceder para isso, tá? Porque o Bahia está em 4 competições, para dar um exemplo. A gente está em julho e o Bahia ainda está em 4 competições. É exatamente Inclusive, isso. Uma delas sendo a própria fase da Sul-Americana. A gente estava gravando o programa no dia que o Bahia ia a campo pela Copa Sul-Americana, por esse playoff. É isso, tá? Então, não só é um retrato irregular do momento do campeonato, mas vai passar a ser constante a gente ter essa classificação irregular. Para quem acompanha nossas edições do Raio X, é hora, Cássio, do bom e velho FMI, tá? Vai ser o nosso índice que vai nos ajudar a entender um pouco como as equipes realmente estão no campeonato, porque a diferença de jogos, do número de jogos é grande, mas também vai se formando uma diferença em relação na balança mando de campo. Eu diria sobretudo isso, porque os jogos adiados, eles não seguem a lógica, eles não seguem uma lógica de mando de campo, eles seguem a lógica de choque de datas. Então isso gera a tabela, de vez em quando fica assim, o time tem um jogo a mais dentro de casa, ou 2 jogos a mais fora de casa e tal, assim, não passa disso.
nesse momento pode se caminhar para um cenário de disparidade muito grande que você não tem controle, onde a tabela jamais andaria dessa forma. A tabela é feita justamente para tentar evitar esse tipo de coisa, para estar na terceira rodada e o time jogou 3 vezes fora de casa. Isso, esportivamente, isso não é legal. Assim, a chance de o cara não pontuar é muito maior. Então, a tabela é feita para tentar equilibrar essa quantidade de mandos. E esses jogos adiados, que obviamente não precisam seguir essa lógica, eles vão gerar distorções, assim, eu diria, consideráveis, Fred. Perfeito. Mas vamos começar a tratar dos jogos que vão acontecer, que estão confirmados, tá? São 5 partidas na quarta-feira e uma única partida na noite de quinta, tá? A gente começa pelo Ceará, que depois da paralisação voltou enfrentando o Sport na Ilha do Retiro em um jogo pela quarta de final da Copa do Nordeste, partida disputada, dura, né, no nível técnico relativamente baixo, terminou em 0-0 e o Ceará conseguiu a vaga nos pênaltis, tá? Veio o domingo e o domingo chegou com um clássico rei, tendo o mando de campo do Fortaleza. E de novo na partida em que a qualidade técnica passou longe, né, até a intensidade do jogo acabou sendo mais baixa do que o esperado, sobretudo pelo lado do Fortaleza. O Ceará, muito dentro da sua estabilidade, fez o jogo que queria e construiu o resultado a partir da sua solidez, do seu plano tático e da sua letalidade. O time do Ceará é um time estável, que fica ali dentro do jogo esperando a brecha, um erro do adversário, e quando acontece, tem força suficiente para definir. O Ceará vence o Fortaleza, tá? Inclusive deixando uma sequência de 9 clássicos sem perder do rival. E ao vencer o Fortaleza, o Ceará ele se reposiciona no campeonato para permitir que ele pense em algo mais. Ainda que não tenha sido um elenco montado para isso, ainda que tenha mostrado oscilações dentro das partidas, tá? Sobretudo uma falta de capacidade de domínio de adversários mais fracos. Mas o Ceará, queira ou não, tem 18 pontos até aqui. E com 18 pontos, 58% das equipes que chegaram, né, com... O Ceará tem 12 jogos disputados, chegaram com 12 jogos e 18 pontos. 58% das equipes terminaram no G8. G8 significa, basicamente, uma vaga na pré-Libertadores. E a torcida do Ceará agora pode sonhar, porque o campeonato já passou ali do primeiro terço e o time vem mostrando solidez. Pela frente, nessa quarta-feira, de novo no Castelão e com certeza de um público muito próximo de 40 mil pessoas. Quando a gente estava gravando isso, mais de 24 horas antes do jogo, já eram 28, 29 mil ingressos vendidos. Tem o Corinthians em situação oposta, o Corinthians que vive uma forte crise. Então, Cássio, é um desenho de jogo perfeito para esse Ceará, que tem no seu mando de campo uma arma, na estabilidade e na confiança, outras armas. Ou seja, elementos que vão pesar contra um Corinthians em colapso, né? Um Corinthians que vive uma crise profunda financeira, política e que já se reflete dentro de campo. São 4 rodadas sem vitória pelo lado do Corinthians e, no caso, ele somou 3 pontos de 12, assim, perdeu no Bragantino na reta final, ainda que o Bragantino tenha tido um pênalti assim. Eu vou deixar, é a segunda vez que eu falo sobre isso. De Bruno Arleu continua apitando do Campeonato Brasileiro, assim, é surreal, na verdade, e não acontece nada, tipo, teve o erro, e até onde eu vi, dessa vez nem não teve geladeira, não. Mas, enfim, sobre Ceará e Corinthians, Fred, eu só queria deixar o registro. Uma leve discordância quando você falou que o Ceará agora pode sonhar. Eu continuo achando cedo. Eu acho que continua sendo cedo para projetar. Assim, a matemática começa a ajudar e você começa a dizer, pô, será que? Mas eu acho que, até pela forma até pelo que você mesmo disse, a forma como o Ceará vem jogando ali no limite, não se reforçou tanto na janela, tem uma boa campanha, mas não deu tanto lastro para continuar essa boa campanha. Então, acho que ainda é um pouco cedo para pensar em primeira página. Mas para a estabilidade da competição, o time vem mostrando isso, e esse é mais um jogo, eu acho que
eu vejo um certo equilíbrio aí, tá? Porque o Corinthians é um time chatinho de jogar também. E no caso, ele não vai ser. Não consigo imaginar o Corinthians permissivo contra o Ceará. Não vai ter Pedro Raul, lembrando, Pedro Raul tomou o terceiro amarelo. Acho que nem jogaria, nem Pedro verdade. Raul, nem Pedro Henrique. Ele forçou o terceiro amarelo. Forçou. Lá no finzinho do Clássico Rei e não joga. O que diminui ainda mais o poder de fogo do Ceará, né? Assim, já reduz bastante. Aliás, detalhe que Memphis Depay também forçou o amarelo e foi criticado por ter forçado o amarelo do lado do Corinthians. Mas o Corinthians tem um elenco, embora seja uma das estrelas da competição, mas o Corinthians tem um elenco mais robusto para o ataque do que o Ceará nesse comparativo. Eu vejo um jogo com um certo equilíbrio, tá? Com o Ceará, pela gordura que vem fazendo, ainda que o jogo seja em casa, mas o empate não deve, creio, pressionar o time nos minutos finais, por exemplo. Assim, tá empatando aqui e tal, como se tivesse... tá deixando de escapar 2 pontos. Não, eu acho que na hora que você ganha, você faz essa volta, ganhando do Fortaleza, já brecou aquela série de derrotas quando ele tinha perdido os últimos 2 jogos na parada para a Copa do Mundo de Clubes, voltou, venceu o Clássico Rei, dá fôlego, e está bem desfalcado para esse jogo. Eu acho que dá fôlego para ser inteligente nessa partida. Concordo, Cássio. Ravel, tua visão desse jogo e também desse Ceará, tá? Que matematicamente, eu concordo com que a gente precisa fazer a divisão da matemática e da capacidade técnica, intensidade e capacidade de envolver adversários que o Ceará demonstra. Eu não consigo ver no Ceará um futebol de G8, mas a matemática permite que se projete esse G8 para o Ceará, Ravel. Fred, esse para mim é um dos jogos mais interessantes da rodada, dessa 14ª esfacelada rodada do Campeonato Brasileiro, porque ela traz assim elementos que fazem com que a gente possa tentar fazer uma análise aqui pendendo para ambos os lados. E as odds da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, elas dizem muito isso, né? Porque quando você tem odds altas para ambos os clubes, significa que é até difícil você apontar um favoritismo. Favoritismo que pode se construir para o Ceará se você analisar que boa parte dos pontos que o time conseguiu no campeonato foi de fato jogando no Castelão, jogando nos seus domínios, onde ele é muito forte, né? Tem apenas uma derrota no campeonato ali, perdendo para o Atlético Mineiro, que foi um jogo muito difícil, então um jogo que faz até sentido você de alguma forma perceber uma dificuldade, o resultado que foi, mas também entender que o Ceará no Castelão é uma equipe forte e conseguiu vencer o Fortaleza na última rodada assim. E aí eu trago também um outro ponto, né? Desde o retorno, né, foram 2 jogos, o Ceará permanece invicto. Então essa questão de sonhar mais alto, ela se justifica por essa performance recente, né, onde o time parece ter conseguido aproveitar bem aí a parada e conseguir vencer, na verdade, eliminar, né, um adversário regional por uma competição, e agora vencer o seu adversário direto aí, estabelecendo até uma distância considerável entre os dois na tabela de pontuação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, você tem desfalques importantes, né? Pedro Raul, que é um matador, que é vinculado ao Corinthians, então não poderia jogar essa partida, o próprio Pedro Henrique também, da mesma forma. E um Corinthians que vive uma turbulência política muito grande, um momento muito complicado, um momento difícil, mas que tem qualidade técnica. E a gente sempre coloca o Corinthians dessa maneira, né? A gente fez recentemente, está no nosso feed aí também, a nossa tier list da Série A, e apontamos, Fred, o Corinthians como uma das equipes mais difíceis de ser analisada justamente por isso. Porque até que ponto influencia positivamente a qualidade do elenco e de que forma também influencia negativamente toda a turbulência, todo momento difícil extracampo que o Corinthians vive. É sempre difícil você analisar isso. Então, esse jogo acaba ficando muito em aberto para mim dessa forma. Eu coloco o Vozão aí com um leve favoritismo, como também está refletido nas odds, mas é um jogo que vai ser decidido no detalhe, na minha avaliação, com um leve favoritismo para o Ceará. É isso. As odds 2,49 para o Ceará, 3,38 para o Corinthians, tá? São odds que dão esse leve favoritismo ao Ceará, e parte fundamental desse favoritismo, ela se justifica naquele quadrinho que a gente tem pequenininho ali no canto, tá? O Ceará é o 7º melhor mandante do campeonato. Mas se a gente trouxer a vitória sobre o Fortaleza no Castelão e considerar os jogos do Ceará na capital, o percentual aumenta, tá? E coloca o Ceará ali certamente entre os 5 melhores mandantes do campeonato.
E ele vinha até numa condição, ele durante boa parte do campeonato, ele estava ali, né, no primeiro bloco, aí ele perde do Atlético Mineiro o jogo um pouquinho antes ali da pausa. Tá? Detalhe sobre as ausências do Ceará. Pedro Raul, ele forçou o terceiro cartão amarelo. Pedro Henrique, que também é ex-jogador do Corinthians, não forçou, ele não tem nenhum vínculo com o Corinthians. Foi acidental esse terceiro cartão amarelo, tá? E do lado do Corinthians, tanto Memphis Depay quanto Romero também estão suspensos pelo terceiro cartão, tá? Então a gente tem aí, na criação ofensiva dos dois lados, ausências que são importantes, tá? O principal personagem do Corinthians e o principal personagem ofensivo do Ceará estão fora do jogo, tá? O goleiro Hugo está sendo envolvido numa série de notícias de interesses de clubes da Europa, tá? Mas por enquanto segue normalmente, tá? Como titular e como um dos pontos fortes aí do Corinthians e, claro, vai para o jogo do Castelão. Eu vou passar aqui algumas telas, porque nessa semana a gente teve uma noite de segunda-feira com muito conteúdo, a demissão de Vojvoda, o jogo em que o Sport perde para o Juventude, e a gente não conseguiu trazer o raio-x completo. Então a gente vai trazer um pouquinho do raio-x do Ceará aqui, só para registrar a situação com que o Ceará fechou a 13ª rodada e chega nessa 14ª, tá? 18 pontos até aqui é a segunda melhor campanha do Ceará para 12 jogos, tá? Fica atrás apenas da campanha de 2010, que é a volta do Ceará à Série A e a primeira participação dele no sistema de pontos corridos, tá? Ou seja, o Ceará repete 2021 e repete 2011, que é o ano que ele foi rebaixado. Isso pode gerar um certo cuidado ali, e todo cuidado é importante. E tem que ter cuidado. E, inclusive, dizendo de hoje, eu acho que, por exemplo, nessa parada não teve cuidado. Eu acho que ter tido essa boa largada. E a gente até falou na live, para quem não acompanhou ontem, a gente falou na live, curiosamente, é uma observação que vale para Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória e Sport. Os 5 nordestinos tiveram uma janela nesses 40 dias, assim, beirando inacreditável para as carências de cada um. Para colocar cada um, tipo, do lanternaço, que não contratou atacante, precisando de ataque, tendo 5 gols em 11 jogos, agora em 12 jogos, para o Bahia, no G4, que era G6, agora virou G4 nessa rodada, mas que não contratou goleiro, sabendo que precisa de um goleiro. Então, assim, eu acho que no caso do Ceará, essas peças faltaram também, tá? Obviamente a janela tem tempo ainda, mas o campeonato vai passando, pô. Quando a janela, o cara vai contratar, daqui a pouco o cara vai pro bid, o cara tem que se condicionar, o cara tem que treinar, o cara tem que encaixar. Quantas rodadas você não perde? Tipo, se o cara anunciar um jogador hoje, quanto tempo você não perde para que esse jogador fique apto para o seu time, fique realmente um jogador que possa colaborar para o seu time? Então eu acho que o Ceará falhou bastante nisso e tinha até um foguete nas costas para se empolgar, para dar uma encorpada no time. Eu acho que isso ainda não aconteceu. Concordo 100%, tá, Cássio, com essa visão. E aí a gente traz para a tela o histórico dos clubes com 18 pontos em 12 jogos. A gente já trouxe esse histórico na tela anterior, pensando no G8. 58% dos clubes com 18 pontos em 12 partidas terminaram no G8. E apenas 4% caíram. Caiu. A gente pode trazer para o singular. Um time caiu. Que time foi esse? O próprio Ceará de 2011. Tá? O próprio Ceará de 2011. São 24 equipes que até hoje somaram 18 pontos em 12 jogos e só o Ceará de 2011 caiu. Agora, Cássio sempre me pede para que nesses recortes a gente traga também quem tinha mais de 18 pontos. Porque aí... Para não gerar distorção, né? Amplia um pouquinho o recorte. A gente tem mais 6 clubes que nesse momento do campeonato tinham de 19 pontos a 20 que caíram, tá? Eles foram o Atlético Paranaense do ano passado, tinha 19 pontos e caiu. O Figueirense de 2008 tinha 19 pontos e caiu. O Inter de 2016, inacreditável o Inter de 16, tinha 20 pontos e caiu. O Vasco de 20
tinha 19 pontos e caiu. O Sport de 2018 tinha 19 pontos e caiu. E o Paraná de 2007, que tinha 19 pontos e caiu. Essas 6 equipes se somam ao Ceará nesse contexto dos times que, com 18 pontos ou mais, tá, caíram. Quando eu falo se soma ao Ceará, o Ceará de 2011. E aqui a gente vê na tela como foi que aquela campanha de 2011 implodiu. Tá? Ela era uma campanha muito forte até a 12ª rodada, e depois ela vai começando a perder força gradualmente. Tá? Gradualmente, não tem um choque imediato. Mas se você perceber ali, a partir da 20ª rodada até a 32ª, o Ceará soma apenas uma vitória. Entre a 20ª e a 32ª rodada, o Ceará ganha um jogo, tá, em casa para o Curitiba. E, por conta disso, o time acabou, né, caindo, né, perdendo posições, perdendo ritmo de pontuação e desabando, tá, no campeonato. A gente vê isso aí na tela. E aqui a gente vê o gráfico não por pontuação, mas por posição, que a gente percebe que mesmo o problema, tá, a queda mais vertiginosa, começando ali na 20ª rodada, o Ceará só entra no Z4 na 31ª. Tá? E aí no campeonato de 38 rodadas, as nuances assim, que a gente, quando traz esses dados, aí teria que fazer um levantamento de toda a campanha, mas de vez em quando, Fred, é assim, é um jogador, não estou dizendo que é o caso não, falando assim de forma geral, é uma expulsão antes de um jogo chave, antes de um jogo pontuável, é uma lesão que era uma semana, o jogador ficou fora 2 semanas e perdeu a sequência mais pontuável do time, é uma troca de comando que não acertou. O campeonato é muito longo, por isso que quando você está num vento bom e o Ceará está num vento ótimo, você valoriza isso, pô. Você, em vez de você achar que você encaixou, você encorpa. A velha frase, ter carinho com a campanha. Assim, eu acho que o Ceará está tendo pouco carinho ainda. É por isso que eu assim, concordo muito com o que vocês falaram, que não dá para negligenciar a necessidade de reforços, né, no elenco, independente de você estar vivendo um momento melhor, né? O recorte temporal do Ceará nesse momento é bom, mas não dá para você tratar isso como algo suficiente para um campeonato que ainda tem aí praticamente 5 meses para ser disputado. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, apesar da gente ter falado aqui da possibilidade do Ceará, de fato, conseguir alçar voos maiores, você tem que ter um equilíbrio muito interessante, muito, muito legal aí entre expectativa, possibilidades e realidade. O campeonato do Ceará, eu acho que ainda tem que ser pensado como um campeonato de manutenção, de estabilidade na primeira divisão. Léo Condé conseguir manter bem o conjunto que ele tem conseguido administrar, gerenciar bem. A força coletiva do Ceará é algo interessante, né? Então esses aspectos eles precisam ser levados em consideração para você não deixar que a euforia tome conta e de repente você dá passos maiores do que é possível dar nesse momento. Eu acho que o Ceará tem que ir dando de fato os seus passos, né, de maneira bem cautelosa, não negligenciar a necessidade de reforços no elenco, para aí sim, à medida em que o tempo vai passando, você adquirir a estabilidade suficiente para terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 bem, permanecendo na Série A sobretudo, e beliscar, de fato, coisas que podem ser beliscadas à medida em que a campanha for avançando. E assim a gente encerra o bloco do Ceará e passa para o bloco do Vitória. A gente traz o pré-jogo a partir de agora desse Botafogo e Vitória, jogo no Rio de Janeiro, tá? No Engenhão, e que é o segundo passo de um recomeço duríssimo do Vitória. O Vitória apostou na permanência de Carpini durante a paralisação. Com Carpini o time trabalhou, o time tentou se reestruturar para a volta do Brasileiro com a Copa do Nordeste, mas a eliminação no Campeonato Regional dentro do Barradão para o Confiança mudou completamente a rota e os rumos do Vitória. Eu, particularmente, vi em Carpini, ainda esse ano, ainda com derrotas pesadíssimas para conta dele, fundamentalmente essa que eu citei
do Confiança, quando o Vitória caiu dentro de casa na Copa do Nordeste, em jogo único. E aconteceu o mesmo contra o Náutico, também da terceira divisão na Copa do Brasil, em que o Vitória caiu dentro do Barradão. Sul-Americana também, tá? Eu ia completar. Eu ia completar justamente, além desses 2 jogos, o grupo facílimo da Sul-Americana e o capítulo final, né? Porque não bastasse ter tido um grupo facílimo, o time que se projetava para ser o melhor do grupo, que era o Defensa e Justiça, implodiu, foi pior do que o Vitória. E para terminar, o Vitória conseguiu perder aquele jogo da Universidade de Quito com um gol contra de forma patética, né? A Universidade de Quito não queria nada no jogo, já estava garantido em primeiro lugar, estádio vazio, o jogo terminando. Essas 3 eliminações, elas para mim foram decisivas na implosão do trabalho de Carpini, na relação da torcida para com o treinador. Mas a verdade é que no Brasileiro, mesmo com 11 pontos em 12 jogos, mesmo sendo 16º colocado, eu acho que Carpini conseguiu manter o Vitória num mínimo de competitividade que dava para fazer. Destaco aqui os jogos fora de casa contra Atlético Mineiro e Fluminense, por exemplo, onde o Vitória foi competitivo, empatou, lutou. Agora, eu acho que o clube rubro-negro tem um elenco muito, muito frágil e limitado. Carpini pagou a conta. Fábio Carille, com um perfil mais defensivo, com um perfil mais frio de trabalhar estratégia e pontuação, iniciou seu trabalho numa espécie de mini corredor polonês, porque 2 jogos fora de casa contra a Inter, em que o Vitória resistiu bem e perdeu no finalzinho, e agora, Cássio e Ravel, contra o Botafogo, que parece ter se achado no Mundial, e mesmo com mudança de peças importantes, volta forte para o brasileiro, volta ganhando o clássico do Vasco com Arthur Cabral já fazendo gol, né? E com o filho de Ancelotti comandando a equipe, uma virada de chave aí no Botafogo, que teve um retorno muito bom, né? Então, para mim, jogo assim dos mais pesados que Carille poderia ter para tentar reorganizar esse Vitória. A odd que está na tela e você vai falar daqui a pouco, detalhe daqui a pouco, ela já mostra uma diferença gritante em relação ao jogo anterior que a gente analisou aqui, entre Ceará e Corinthians. O Vitória que vai sem Baralhas, suspenso, já perde força ali na cabeça de área. Perdeu um jogo aos 46 do segundo tempo, um pontinho que seria essencial. É um pontinho que, Fred, é um pontinho que teria deixado o Vitória fora do Z4, tá? Assim, só para deixar a diferença. O pontinho que o Vitória estava conquistando lá no Beira-Rio teria mantido o time. Ele começou a rodada fora do Z4, teria mantido assim, e acabou entrando. A questão é que provavelmente o Vitória vai jogar por esse pontinho de novo. No fim do jogo do Beira-Rio, para quem assistiu, o Vitória teve 2 chances de ganhar o jogo, tá? Assim, não se defendeu o jogo todo, mas no final, um erro do Inter, acho que foi Vitor Gabriel, e outra uma bola que o jogador do Vitória foi muito feliz assim, na esquerda, bateu. Se o goleiro tivesse minimamente desatento, esperando um cruzamento, a bola ia no ângulo e o goleiro escolheu um canto e teria sido o gol do Vitória. Mas, tirando isso, essa reta final do Vitória até flertou com um resultado positivo. Foi um jogo todo com as linhas bem baixas, assim, defensivas, assim, e não vai ser nada assim, não será surpreendente se for assim contra o Botafogo, que é mais time que o Inter nesse momento. Então, é até natural pensar dessa forma. Agora o Vitória vai estar menos protegido para isso, mais pressionado pela falta de Baralhas, mais pressionado pela tabela e o próprio desempenho, porque a gente está falando de um time que se perde, engata já uma sequência que já está grande de falta de vitórias. A troca... Aquele negócio, assim, o treinador parece que tem que funcionar no primeiro jogo, né? Assim, nem sempre é dessa forma. Mas com Carille, talvez precisasse ser assim.
porque ele vem sob desconfiança tão grande, que aí já largar com essa derrota. A sequência era muito dura, naturalmente, Internacional do Beira-Rio, Botafogo no Rio, mas a primeira resposta não foi boa não, tá? Porque o papel defensivo de Carille não deverá ser suficiente, talvez não seja suficiente, melhor dizendo, para o volume de pontos que o Vitória deverá precisar nessa disputa para evitar o rebaixamento. Talvez assim, o Vitória vai tentar fazer o que dá para fazer lá no Rio. O Botafogo não é o mesmo Botafogo do Mundial, não. Tem 3 jogadores a menos, Arthur Cabral fez uma boa estreia, mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais para saber se o Botafogo voltou naquela mesma pisada. Fez um bom jogo contra o Vasco, mas ainda não a ponto de cicatrizou. Todas essas saídas aqui já foram cicatrizadas, olhando para frente, tal. Acho que ainda é preciso esperar um pouco. No fim das contas, o Vitória talvez esteja indo para esse jogo no Rio, pensando na sequência a seguir, que são 2 jogos em Salvador, uma delas no jogo-chave contra o Sport, onde é meio que o time tem que pensar com 3 pontos na tabela, outra contra o Bragantino, mais difícil. Mas, enfim, até lá, ele vai ter esse jogo do Rio, dificílimo, e se o resultado, da forma como está a odd aí, que a odd é bem concentrada, se o jogo for o que a odd da Bet Nacional fala, o Vitória vai voltar para Salvador com uma sequência bem digesta de falta de resultados positivos. Ravel, tua visão desse segundo passo de Carille, mas segundo passo para você começar um trabalho na zona de rebaixamento com Inter e Botafogo fora é missão árdua, viu? Super árdua, Fred. Principalmente se você considerar que, assim, na minha avaliação, nessa pausa do Mundial, a diretoria do Vitória fez tudo errado. Absolutamente tudo errado. Você pensar que você deu quase 30 dias de trabalho para um treinador que não conseguia mais extrair nada desse elenco. Não conseguia extrair mais nada desse elenco. Ficou aquela sensação de uma certa gratidão pelo bom 2024 que Carpini fez no Vitória. Não é só sensação, isso, tá? O Fortaleza fez a mesma coisa, assim, é realmente gratidão. Assim, no caso, em escalas diferentes, mas foi tanto no Carpini no Vitória quanto o Vojvoda no Fortaleza. Eu até tentei ser um pouco mais sofista aqui ao utilizar essa ideia de sensação, Cássio, porque como o Fred bem pontuou, no Brasileiro o Vitória ainda conseguiu ter algumas partidas minimamente competitivas, né? A gente tem um mata-mata, só que o torcedor ele não vai conseguir dissociar o que é o Vitória nas competições eliminatórias e o Vitória que joga um Brasileirão, de certa forma até conseguindo competir, vender caro algumas derrotas, como foi o caso agora contra o Internacional, só que passou o time. Você deu mais de 20 dias para um treinador que não conseguiu extrair nada. Você trouxe um treinador que vem aí envolto de muita desconfiança, tá? A torcida não aprova o nome. A torcida vai ter que ter paciência, porque ele vai pegar um corredor polonês sem ter tido tempo para implementar sua filosofia. Aí, de cara, ele já faz mudanças no time titular, trazendo para esses 11 iniciais jogadores que naturalmente ele conhece mais, já viu trabalhar, já trabalhou junto, né? E aí você vai tendo pouco tempo para você implementar uma metodologia que eu até acho que é acertada, tá? Dada a escassez do elenco, o Vitória naturalmente tem que jogar de maneira mais reativa mesmo, tem que tentar pontuar de todas as formas. Só que isso exige um tempo de trabalho que a diretoria do Vitória não deu para o treinador, tá? Então eu acho que tudo que o Vitória fez em relação a essa pausa foi errado. O elenco ele foi reformulado com muitas saídas, foram 7 atletas saindo, apenas 3 chegando, nenhum dos 3 são vistos assim como unanimidade ou que possa de alguma maneira trazer para o torcedor uma expectativa de incremento de fato ao elenco, ou seja, vai ter que jogar, vai ter que demonstrar que tem condição de ajudar de fato, né? A estreia até do centroavante, o Renzo, foi uma boa estreia pelo que eu vi, mas o torcedor ele ainda está olhando com uma certa desconfiança natural, porque o que está se vendo nesse momento é que é muito difícil fazer o Vitória jogar futebol, dada a estratégia que o Vitória adotou num time, para mim, totalmente equivocado. E aí, se soma tudo isso, o fato de você enfrentar um Internacional que, apesar de viver um mau momento, no Beira-Rio costuma ser um time dominante, e foi contra o Vitória, vai enfrentar um Botafogo que fez um bom Mundial, que já voltou vencendo um clássico contra o Vasco em Brasília, e agora vai reencontrar sua torcida, então tem uma expectativa de receber um bom público no Engenhão. Normalmente, você tem alguma dificuldade em encher o Engenhão, mas depois de 40 dias ali sem um jogo no Rio de Janeiro, a tendência natural é que esse jogo venda melhor, né? Então você já tem esse ponto para depois você enfrentar um Red Bull Bragantino, que se você for olhar ali, expressão no futebol brasileiro, em tese seria um adversário acessível, mas a realidade da tabela hoje é completamente distinta. O Red Bull é o terceiro melhor time da competição no momento.
Some-se a tudo isso, Fred, o fato de que o Vitória tem os seus 2 adversários imediatos na tabela com um jogo a menos do que ele. Ou seja, o Vitória vai chegar à 14ª partida disputada no Brasileirão, com Santos e Juventude chegando somente a 13 jogos. Ou seja, tudo isso aí coloca a condição do Vitória nesse momento muito difícil. Eu acho que de fato é um complicado recomeço, como diz aqui a nossa imagem na tela. Acho que o torcedor vai ter que ter paciência para poder enfrentar esse momento. E a expectativa maior, eu acho que é de tentar ver uma evolução, pelo menos na forma de jogar. Como de alguma forma a gente pôde ver contra o Internacional, como a tendência que de fato o Vitória se porte também de maneira bastante retraída, tentando sair mais na boa, tentando jogar de maneira reativa. Se conseguir trazer um ponto do Rio de Janeiro, ótimo. Ótimo, tá? Porque de alguma maneira isso é um sinal de que você conseguiu pontuar contra uma equipe que nesse momento é favorita, e as odds da Bet Nacional evidenciam isso, para que o trabalho também consiga ter o lastro, a confiança que precisa ter para que o Barradão esteja lotado na próxima rodada, que o torcedor consiga apoiar e o Vitória possa recomeçar aí a sua trajetória no Brasileirão, saindo dessa zona complicada. Um detalhe estatístico aqui sobre esse par de jogos que o Vitória tem essa semana, tá? Enfrenta o Botafogo, que é o segundo melhor mandante do campeonato. 86,7% de aproveitamento em casa, abaixo apenas do Cruzeiro, tá? Que tem 90,5%. E quando chegar em Salvador, recebe o segundo melhor visitante do campeonato. 72,2% aproveitamento do Red Bull Bragantino enquanto visitante, abaixo apenas do Palmeiras. Ser racional é muito necessário, porque se der a lógica desses jogos, aí de repente Carille, o Vitória estaria em uma sequência maior, mas Carille já estaria com 3 jogos sem vitória, sem vencer, mas aí você olha a tabela e fala, aí você não pode deixar passar o próximo jogo, que seria Vitória e Sport. Então assim, e com o Z4 rendendo tão pouco, andando tão pouco, quer arrumar uma vitória ali e vai ganhar um fôlego de 2 semanas, talvez, nessa competição. Totalmente. Tá? E só para ilustrar o tamanho da remada que o Vitória vai precisar dar, nesse momento do campeonato, Carille tem a missão de fazer com que o pior Vitória da história dos pontos corridos não caia. Tá? Nos outros 3 rebaixamentos, o Vitória tinha 14 pontos em 2010, 14 pontos em 2014, 15 pontos em 2018. Além daquele ano de 2017 ali, onde o Vitória fez 12 pontos, com um elenco 17 muito e 24, né? Ano passado também 12 pontos, né? Exatamente. O elenco de 2017 era um elenco recheado ali com Dátolo, Piscolite, jogadores que tinham muita expectativa da torcida e acabou se salvando na última rodada. E no ano passado, como a gente falou aqui também, né, no começo da nossa análise, uma excelente retomada de Carpini para conseguir salvar o Vitória nos últimos momentos ali da competição. Eu acho que Cássio definiu muito bem, tá? O Vitória precisa de um volume de pontuação que é difícil imaginar que o perfil de futebol de Carille dará. Tem que encaixar realmente muito bem esse time defensivamente. Os reforços têm que ter uma assertividade absurda, tá? Para que o Vitória consiga encontrar esse equilíbrio primeiro, para que depois comecem a vir os pontos. Porque a gente fez um rápido debate no raio-x da segunda-feira, em que a gente mostrou que uma das dificuldades complicadoras para os times que estão no Z4 é a falta de um alvo claro. Tá? Aquele time com perfil de Z4, você demora a encontrar. Vai ser o Vasco? Vai ser o Santos? Vai ser o São Paulo? Ou você vai olhar lá para Mirassol e Ceará, um com 17 e outro com 18 pontos, e jogos a menos do que o Vitória? O Mirassol tem 2 jogos a menos do que o Vitória. Onde é o alvo? Tá? Eu acho que isso ainda é um complicador, porque deixa a sensação de que para escapar você precisa realmente engrenar enquanto time e ter uma elevada pontuação. Quem a gente vai perseguir, né, Fred? E não contar só com assim, não, eu vou tentar ficar aqui nesse padrão de pontuação, porque pode ser que o adversário direto afunde e eu ganhe essa vaga. Não sei se é esse o desenho desse ano, tá? E dito isso, a gente mostra de novo aqui
a tela do jogo, né, para mostrar a odd da partida, as odds da partida, que fazem do Vitória, pagando 7,67, o maior azarão dessa rodada, ou pelo menos desses 6 jogos da semana da rodada. 7,67, né? Veja, nesse universo de odds, e eu ainda estou me familiarizando com isso, mas eu sempre vou guardando as odds de jogos específicos. Isso aí, para tu manter nossa, isso é muito. Isso aí era a odd do Ibis ganhando um jogo do Santa Cruz no Pernambucano. O detalhe, o Ibis até ganhou o jogo, até aconteceu, mas assim, é tipo, o que é 7,7 para é o Ibis ganhar um jogo. Então, assim, é tipo, não deve acontecer. É basicamente isso que essa odd fala, né? Não deve acontecer. Isso. E aí a gente segue agora para os jogos que fecham essa semi-rodada, tá? E o destaque absoluto é para esse Santos e Flamengo. Porque é muito esperada a volta de Neymar. Tá? Ele retorna ao Santos, problemas físicos, força ali o seu retorno, volta de novo. Agora teve um período de preparação mais do que suficiente. Há uma expectativa. A gente estava falando há pouco aqui sobre alvos dos times que estão no Z4. O Santos é um alvo. Se Neymar não fizer a diferença, o Santos talvez seja o alvo. Mas há uma expectativa de que Neymar vai fazer a diferença. Em algumas partidas pontuais, a gente viu como ele transforma o time, até mesmo na eliminação da Copa do Brasil diante do CRB. Ele jogou ali a reta final e engoliu o jogo. Tá? Foram 15 minutos ali de uma intensidade muito elevada de Neymar lá em Maceió. Então, esse jogo ele tem todo o foco. O Flamengo voltando do Mundial, a questão Pedro, né, que gerou uma turbulência no Flamengo, Gerson saiu do time. Então temos o líder e favorito ao título dentro da Vila Belmiro contra o Santos, no que a gente pode tratar como a última esperança de retorno de Neymar para evoluir a ponto de se tornar um jogador em condições de defender o Brasil na Copa do Mundo. Tá? Nas odds, favoritismo absoluto para o Flamengo, mesmo fora de casa, 1,92 contra 4,47 do Santos. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Não tem Neymar no mundo que faça o Santos equilibrar, pelo menos no papel, o duelo contra o Flamengo. Dentro de campo a gente já viu de tudo e pode ver mais uma vez, né? Até porque apesar do efeito problemático de Pedro, né, e assim, chegar um momento de você ter o respaldo da diretoria de futebol para o treinador colocar isso na coletiva é porque realmente ganhou proporções diferentes. Mas apesar disso tudo, o Flamengo ele faz um trabalho muito bom, já consegue retomar um campeonato brasileiro vencendo o São Paulo em casa, um adversário difícil. Se movimenta já no mercado, já se fala em especulação da possível contratação de Castelhanos, um jogador que está no futebol europeu, né? Então o Flamengo tem uma capacidade de se reinventar apesar das suas dificuldades. E do outro lado, uma eterna expectativa em relação a Neymar. Um jogador que consegue movimentar um jogo contra o CRB, por exemplo, mas que até agora não conseguiu trazer resultado prático para tirar o Santos daquela condição. Tudo que o Santos conseguiu até o presente momento não teve participação relevante direta de Neymar. É muita expectativa em torno desse desempenho, mas até agora Neymar, na minha avaliação, continua muito no campo da especulação. Durante essa pausa para o Mundial, um gol de bola parada no amistoso contra a Desportiva Ferroviária e a compra de uma réplica de um Batmóvel. Vamos ver o que vai ser Neymar no Santos nesse jogo. Sensacional, agora, viu, Batmóvel? Sensacional. Vamos ver se sensacional será o desempenho dele em campo, que acho que é o que o torcedor santista está esperando muito, e até agora eu não vi. Até agora muita especulação, muita expectativa e pouco futebol. Cássio, você queria um Batmóvel? Não. Não? Nem a miniatura? Não cabe aquele Batmóvel que ele não cabe nem na vaga do meu prédio, pô. Cabe mesmo, não. Mas aí, Cássio, ainda escolha guarda... um Batmóvel
ou Neymar no Sport? Bate imóvel. A pergunta: se o Sport trouxesse Neymar, escaparia? Eu não sei se o Santos com o Neymar. Exatamente, a minha E resposta é 11 essa. Eu não sei se o Santos com o Neymar escapa. A gente fez isso com Santa Cruz e Messi em 2011. Vê que absurdo. Em 2011, Messi assim, no auge. E para ver se ganhava o Pernambucano. 91 gol na temporada. Tá especulando. Sobre esse Santos e Flamengo, que sempre remete àquele 5x4 para o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogos assim do Brasileirão. Veja, o Flamengo perdeu o Gé. Fred falou das saídas, só que quando sair a escalação, a impressão vai ser que não saiu ninguém. Assim, é favorito e é favorito muito aí para esse jogo na Vila Belmiro, até porque voltar a ser campeão brasileiro é um objetivo do Flamengo, né? Assim, que ganhou a Copa do Brasil 2 das últimas 3, até ganhou o Libertadores, mas o brasileiro já vai ficando para trás. Aquele cenário que parecia ser um de domínio absoluto, com aquele bicampeonato, mas parou ali em 2020, está em 2025, e assim, para um clube nesse perfil da escala do bilhão, 5 anos sem ganhar o principal campeonato já é bastante tempo. Então, assim, o brasileiro vai ser priorizado. É uma boa odd, então, o Flamengo pagando quase 2 nesse jogo. É uma boa odd de aposta. Eu acho o Flamengo favorito. Eu também assim, acho. A Bet Nacional colocou aí para mim o mercado de odds está bem ajustado com o que vai ser essa rodada, tá, Fred? E dito isso, você tem poucas oportunidades, né? A gente sempre lembra aqui de jogar com responsabilidade, colocar só aquela graninha que não vai fazer falta e tentar lucrar. Eu, por exemplo, coloquei na Bet Nacional uma graninha na rodada passada no Flamengo e no Bahia, fiz uma duplinha, consegui o green tanto esperado por nós aí que gostamos de brincar, jogar recreativamente. Essa rodada ela apresenta poucas oportunidades, e eu diria que dentre as que se apresentam, uma dupla com o Flamengo e Botafogo seria aquela que traz uma maior segurança de retorno, porque outras odds elas até apresentam um potencial de retorno interessante, né? Vou colocar aqui o Red Bull Bragantino, o próprio Ceará, mas são mais incertas, tá? São jogos onde você tem uma dificuldade maior de cravar que o retorno ele pode vir. Eu acho que a do Flamengo e Botafogo ela traz uma combinação com uma certeza maior de vitória. Palmeiras 1,44, Mirassol 8,68, tá? Eu acho que o Palmeiras, de fato, tem esse favoritismo para o jogo, mas o Mirassol tem feito coisas... Tem sido chatinho. Inacreditável no campeonato, né? Como aquela vitória contra São Paulo, perto da paralisação. Tá? Ceará e Corinthians, Botafogo e Vitória a gente já passou. E na quarta-feira, Red Bull Bragantino e São Paulo. Esse eu acho um jogo muito aberto, acho um jogo muito difícil para a gente fazer qualquer tipo de aposta, tá? E para fechar, na quinta-feira, Fluminense e Cruzeiro, 2,36 para o Fluminense, 3,37 para o Cruzeiro. O Fluminense voltando, né, da sua espetacular jornada no Mundial de Clubes, né, que parou na semifinal, volta para a sua realidade, duelo pesadíssimo contra um dos times que vem com melhor desempenho, voltou da paralisação metendo 4 no Grêmio, tá? Que é o Cruzeiro. Eu até acho que o Cruzeiro é mais time hoje do que o Fluminense, joga um futebol mais afiado do que o do Fluminense, mas não dá para tratar isso como uma dica de aposta, né? Esse Cruzeiro fora de casa, o Fluminense deve ter um super público, né, até para celebrar a sua campanha no Mundial. Não dá para indicar. É um jogão, viu? Um jogão. Porque o Cruzeiro tá candidato ao título, meu irmão. Assim, tem muita coisa dando certo ali na campanha dos caras. E o Fluminense, como o Fred falou, assim, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, no mínimo é um Maracanã lotado para celebrar essa campanha. Então, assim, e mais do que isso, celebrar e focar no brasileiro, voltar a fazer uma campanha boa para tentar... Porque o Fluminense viajou em baixa. De repente voltar e pegar e surfar essa onda para tentar, quem sabe, pegar a vaga de Libertadores no mínimo. Então é isso, tá? É o que a gente tem para essa 14ª rodada. Na quinta-feira à noite teremos o raio-x
analisando tudo o que aconteceu dentro de campo. Vamos ver o que os nossos prognósticos, o que a nossa visão se confirmou ou não, o que nos surpreendeu, e que pontos, né, que caminhos essa 14ª rodada vai abrir aí dentro desse brasileiro. Além do raio-x na quinta-feira, naturalmente, na noite de quarta, temos o pós-jogo de Ceará e Corinthians e também de Botafogo e Vitória. Tá? Dessa forma a gente fecha esse pré-rodada. Valeu, Cássio, valeu, Ravel, Márcio, que dirigiu e levou esse conteúdo até vocês. A gente também agradece. E, sobretudo, a você que nos consumiu aqui do início ao fim, atravessou esse longo conteúdo aí que a gente trouxe para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.